Esses pequenos grãos já foram chamados de ouro verde. Foi ele o principal motivo de crescimento econômico no norte paranaense. Dia 24 de maio é o dia dele, o café. Foi por causa do cultivo de café que famílias de várias regiões do país vieram para o norte paranaense. Os Navarro foram uma dessas famílias. O casal José Navarro e Damiana Esquerdo chegaram aqui em 1945. Na época, os 25 alqueires da família eram voltados ao cultivo do café. Meu pai veio em 46. Meu avô comprou o sítio aqui. E tinha formadores de café ali, né? Quando meu avô comprou, tinha os formadores de café. Aí meu avô comprou a empreita dos formadores de café e meu pai veio derrubar mato e formar mais café. Na época lá era 25 alqueires, então era tudo café. Produzia muito café. Foi em 1950 e início de 1960 que o café teve o seu auge aqui no norte do Paraná. Entre 61 e 62, o estado chegou a colher 21,3 milhões de sacas de 60 quilos, o que correspondia a 28% do consumo mundial. Foi nesse contexto que Crispim, filho do casal, cresceu. Na infância, ele ouvia histórias de que a sua mãe fazia uma rede nos pés de café para que ele fosse ninado pelo irmão. Minha mãe tinha uma rede, então ela amarrava de um pé de café no outro, assim, a rede, e punhava a gente dentro, desde quando era nenê, e mandava outro meu irmão mais velho balançar, até que dormia lá. Foi criado realmente no meio do... Foi criado no pé de café, debaixo do pé de café. Quais as memórias que o senhor tem de infância nessa época aí de cultivo do café? Era muito bom, eu tenho muita lembrança os primos moravam tudo ali, então era uma festa, era muita alegria, porque todo mundo morava junto ali. Era muito bom demais. A história do café na região se funde à história de Crispim, que cresceu correndo em meio aos carreadores. Ele lembra que o café era o ponto em comum das famílias. No final do dia, todos se reuniam. Mas era um movimento muito grande no sítio. No sítio lá, tinha mais de 30 casas. Parecia uma cidade, que nem aqui no Patrimônio hoje. Então de tarde era aquela festa, molecada, a gente jogando bola, e como produzia muito café, então na época de colheita então era muita gente. O café então foi se tornando a principal fonte de riqueza do estado. As famílias que cultivavam se tornaram colônias e grandes fazendas e entraram para o mercado internacional. Mas a geada negra, em 1975, dizimou o cultivo e mudou a história de sucesso do café. Terreirões como esses ficaram cada vez mais vazios. Crispim lembra exatamente como foram os dias seguintes após a geada. Nessa época eu já era até casado já, mas chegou a pipocar, a terra chegou a pipocar para cima, tanto gelo. Meus primos foram subir o carreador no carro, não conseguiu tanto gelo que tinha no carreador. Aí acabou com o café mesmo. Aí acabou. E depois daí, o cultivo que já estava, baixo, caindo, depois de 75 da geada, ficou pior? Ficou pior. Aí foi produzindo menos, já ficou produzindo menos, porque o café já ficou mais baixo. E ficou mais dificultoso, porque o povo mudou tudo. Foi tudo para a cidade, e aí ficou menos gente para trabalhar. Assim como outras famílias, os Navarros presenciaram a queda do cultivo do café. Dos 25 alqueires de cultivo, hoje são apenas 2. O café ainda faz parte da história da família. Hoje eles continuam, mas com dificuldades para encontrar mão de obra. As colônias e fazendas agora viraram famílias que precisam terceirizar o trabalho. Na hora da colheita que é mais dificultoso, falta mão de obra, né? Mas os Navarros não desistiram de cultivar o café. Essa história que começou com bisavô, avô, filhos e neto continua. Hoje são 3 gerações andando entre os pés de café. Crispim, seu filho Evandro e agora o seu neto Gabriel. Eles continuam olhando para esse grão tão
pequeno com a mesma paixão e orgulho. Pois é, se confunde, né? A história do café com a história da família, né? Vem do meu bisavô, bisavó, meu avô, minha avó. Até hoje, né? Minha avó ainda conta a história da época do café ainda, de buscar água no rio para lavar café, né? Então, tentar dar continuidade nessa luta do café aí. Significa muito para vocês? Ah, com certeza, é a história da família, né? E na família Navarro é café no pé e também café na mesa. Depois de andarmos pelas plantações, fomos recebidos com um delicioso café da Dona Odete. Entre os cafés e tomando um café que comemoramos o dia da segunda bebida mais consumida no mundo, o grão que mudou a história da família Navarro. Significa tudo que a gente tem é do café, Lembra da sua história e da família? Da história, da família, tudo unido lá. Depois acabou o café, cada um foi para um lado. Uma história que Gabriel, aos 12 anos, pretende continuar. É bem gratificante, assim, de estar continuando essa tradição aí da família, que sempre que prevaleça aí ainda. Você vai dar continuidade a toda essa história, a história do café e da família Navarro? Sim.